Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando o primeiro programa deste novo ano, 2023, desejando que ele seja um ano de realizações nobilitantes de cada um de nós, não só os participantes desse programa, mas também de todos os ouvintes. Porque se cada um fizer a sua parte, o mundo será melhor e, consequentemente, esse ano também. Então, nós estamos aqui participando do programa com João Carlos, a Cleia Nonato, Jane Chanter e esse que vos fala, Lidiane Barreto. Então vamos à mensagem inicial, que será lida pela nossa companheira Jane. Do livro Dinheiro, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, leremos a mensagem Estudando a Felicidade. Observa o que desejas e o que fazes, a fim de que ajuizes com segurança sobre a felicidade que procuras. Certifiquemo-nos de que a alegria possui igualmente diversos níveis e de que nos compete, acima de tudo, cultivar a devoção aos valores amplos e substanciais que possam sobreviver conosco na vida maior. No mundo, a felicidade varia com a posição das criaturas e se buscamos o Cristo por nosso Mestre, é indispensável saibamos conquistar o nosso estímulo de viver no clima do sumo bem. Há pessoas que se contentam com o exclusivo reconforto de comer, dormir e procriar, guardando assim tão somente a felicidade que os seres mais simples cultuam nas linhas inferiores da natureza. Vemos espíritos atilados no cálculo que apenas se comprazem amontoando ouro ou utilidades, com desvantagens para os semelhantes, estabelecendo desse modo para si mesmos a felicidade dos loucos. Anotamos, companheiros da humanidade, que somente se rejubilam com a exibição de títulos suntuários na ordem social ou econômica, cristalizando-se na vaidade ou no orgulho que lhes facilitam a espetacular descida para a morte, forjando dessa maneira, em prejuízo deles próprios, a felicidade dos tolos. Identificamos irmãos que apenas se honram na crueldade, sorrindo com o alheio infortúnio e alardeando compaixão que não sentem, construindo para si mesmos a felicidade dos que se instalam no purgatório da própria consciência. A felicidade cristã, no entanto, é diferente. Nasce da alegria que venhamos a semear para os outros. Desenvolve-se no bem infatigável. Frondeja no espírito de serviço. Floresce na esperança e frutifica no sacrifício daquele que se oferece para a materialização da felicidade geral. Não te demores no prazer que hoje te suscita gargalhadas para cerrar-se amanhã em amargosa penitência. Procuremos a felicidade de Jesus, que ainda não está completamente neste mundo, para que este mundo se levante para a felicidade perfeita. Para isso, não desdenhes a tua cruz, porque somente através do desempenho
de nossas obrigações na prática do bem, é que encontraremos a nossa verdadeira vitória. Jesus, divino e amorável Mestre, aqui estamos, Senhor, reunidos para realizarmos mais um programa Culto Cristão no Ar, e permita, Jesus, que possamos chegar aos nossos objetivos de divulgar essa prática entre as famílias que ainda não realizam o culto cristão em seus lares, mas também, Senhor, de levar a Tua mensagem aos corações sintonizados com a Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade e permita que em Teu nome, em nome dos trabalhadores do bem, mas acima de tudo em nome de Deus, possamos dar por iniciado o programa de hoje. Paz a todos, que Jesus possa estar presente em todos os lares. Nós vamos estudar o capítulo 16, o item é o 14, desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros, proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna, mas dessa satisfação muito natural é que Deus aprova. Há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai grande distância, tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sórdida avareza. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Aí está, meus irmãos, nós devemos dar sem ostentação, para que o outro receba sem se sentir humilhado. Como diz o meu amigo Ayrton, caixão não tem gaveta. Ao partirmos da terra, nada de bens materiais levamos, somente as nossas virtudes, as boas ações que praticamos. Até mesmo quando acolhemos um animal, a impressão que temos é que eles reconhecem o nosso feito. Portanto, vivamos sem nos apegar a nada aqui na terra. Muita paz a todos.
quer a fortuna vos tenha vindo de vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso próprio corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Deus vos emprestou, tendes de lhos restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Então é interessante que ele coloca aqui a questão do corpo, né? A gente ouve muito aquela frase, meu corpo me pertence, mas está dizendo aqui no texto que nem o nosso corpo nos pertence. Sou dono do meu nariz, né? Tudo provém de Deus. E a hora que ele quiser tirar da gente, vamos estar aí sem o corpo físico de volta à espiritualidade, na hora que ele chamar, né? Então nem o nosso corpo é nosso, quanto menos os nossos bens materiais. Eu só queria fazer um esclarecimento, antes de também comentar aqui essa mensagem, que é de Lacordaire. Lembrando que Lacordaire foi um padre dominicano francês que nasceu em 1802 e desencarnou em 1861, portanto foi contemporâneo de Allan Kardec. E ele é considerado um dos mais brilhantes pregadores do século XIX. E tem aquelas fábulas que ele escreveu também, né, que eram famosas. E é interessante que ele desencarnou em 1861 e a mensagem foi ditada em 1863 em Constantina, que é uma cidade da Argélia, porque na época a Argélia era uma possessão francesa. Essa mensagem é bem extensa, né? Nós não vamos dar para ler tudo, mas é interessante que ele centraliza a questão do despendimento dos bens, mas em termos de valor, né? Que é o dinheiro, né? Abordando vários aspectos, como a questão que foi lida aí, fruto do trabalho ou fruto de uma herança. Mas a gente poderia acrescentar atualmente o fruto desses grandes prêmios. Muita gente tem ficado rica através desses prêmios aí das diversas loterias, sempre lembrando que realmente todo o dinheiro que possuímos ou venhamos a ter são empréstimos, são dádivas de Deus. E também lembrar que, como bens, nós podemos dizer que os bens terrenos podem ser os nossos afetos, pais, filhos, cônjuges, netos. Podem ser também patrimônios materiais, como casas, né? E até muitos proprietários, quando desencarnaram e se sentindo dono daquele patrimônio, ele acaba ficando por ali, por isso que tem as chamadas casas mal-assombradas, que não são fantasmas, eles são os próprios ex-proprietários que, achando-se dono e achando que o seu bem foi invadido, começam a perturbar os moradores. Inclusive, o surgimento da doutrina espírita foi exatamente uma dessas casas mal-assombradas. Só que lá não era o proprietário, foi uma pessoa, um vendedor ambulante que foi assassinado naquela casa. Quem não conhecer essa história, pesquise sobre Irmãs Fox. E aí nós vamos dar um pulo aqui, o parágrafo 7º da mensagem. O 7º e 8º acho bastante interessante a gente comentar. E o 7º diz o seguinte: há um homem que muito haja trabalhado e que com o suor de seu rosto acumulou bens, é comum ouvir dizer, quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Então, é que a gente passa a valorizar aquilo que a gente ganha com suor, né? Isso é comum a gente dizer. Nada mais exato, diz Lacordaire. Pois bem, pratique a caridade dentro das suas possibilidades, esse homem que declara conhecer o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento do que o daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho, né? Então, tem muito mais merecimento a caridade quando nós damos dos bens que nós conquistamos com o nosso esforço, do que aquela pessoa que foi um herdeiro, né, que simplesmente já nasceu ali com a fortuna e está dando aquilo que ela não teve tanto trabalho para conquistar.
ou alguém que ganhou um prêmio aí, de uma loteria, alguma coisa assim, que dá uma parte, né? Tem mérito, sim. Mas aquele que está doando do seu próprio esforço, né? Está dizendo aqui lá Kardec que esse tem mais mérito do seu trabalho. E nós sempre nos lembramos essas pessoas que ganham dinheiro, esportista, um cantor, né? E desenvolvem um trabalho social em algumas comunidades, né? Isso agora está se tornando comum e a gente fica muito feliz de ver, né? Que as pessoas estão deixando de ser menos egoístas e ser mais solidários, porque ajudar jovens é investir no futuro. E esses jovens, eles, por certo, serão pessoas melhores e, com isso, também está evitando que esses crianças ou jovens se tornem pessoas que agem para o mal, assaltantes ou envolvidos com drogas, né? Então, esse trabalho social que hoje é realizado em algumas comunidades é extremamente importante por isso, né? Exatamente, e serve de exemplo, né? A gente costuma dizer que a mão esquerda não deve saber o que faz a direita. Mas quando a gente divulga esses exemplos de caridade, de benevolência de algumas pessoas, principalmente pessoas famosas, isso incentiva outras pessoas a também fazer o bem. É aquela famosa corrente do bem. À medida que a gente vê um bom exemplo, a gente tende a seguir. Nós somos muito movidos pelo exemplo. As palavras convencem e os exemplos arrastam, né? Então existem os bons exemplos e os maus exemplos. Então eu acho que a gente tem que começar a mostrar para essas pessoas que é importante divulgar o bem, porque, como o João acabou de falar, forma uma corrente de solidariedade. Um vendo acaba naquilo que pode ajudar, então a gente vai transformando o mundo nesse sentido. E eu sempre lembro que se cada pessoa que estivesse empregado com um saláriozinho razoável elegesse uma família para ajudar, em breve o mundo não teria mais pessoas passando fome. E no 8º parágrafo ele chama a atenção para um dos grandes perigos que é a prova da riqueza, que é o desenvolvimento do orgulho. Kardec coloca desde lá no Livro dos Espíritos que as duas grandes chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo, né? São os dois grandes entraves para o nosso progresso espiritual. E a posse dos bens materiais, dos bens terrenos, ela pode nos levar a desenvolver o orgulho. É aquele famoso sabe com quem está falando, né? Que a gente acha que por ter dinheiro é mais do que os outros, pode mais do que os outros, né? Não precisa respeitar tantas regras, porque nós somos pessoas importantes ou nos sentimos pessoas importantes. Então ele diz aqui no finalzinho do 8º parágrafo: o orgulho lhes põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que, com uma só palavra, Deus o pode lançar por terra. Então, o nosso orgulho perante Deus não é nada. A hora que Ele quiser tirar de nós a riqueza ou tirar a nossa própria vida, para onde vai esse nosso orgulho? Esse sabe com quem está falando, né? Aí Deus vai falar com a gente: e você sabe com quem está falando? E continua aqui, então, lá Kardec dizendo: esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Depositário desses bens, não tem o homem o direito de os dilapidar, como não tem o de os confiscar em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade, é frequentemente uma modalidade de egoísmo, que lá em cima acabou de falar, né? Que o orgulho e o egoísmo são duas grandes chagas da humanidade. Portanto, os que são ricos e estão esbanjando em coisas fúteis não entenderam a finalidade de vir nesta encarnação com a facilidade de ter dinheiro, e também a pessoa que é sovina, isto é, né, que guarda o dinheiro e também nem ele, às vezes, próprio acaba se beneficiando desse dinheiro, são duas situações bastante complicadas para o espírito quando desencarnar. E aí vamos pular aqui para o último parágrafo. Como nós dissemos, a mensagem é muito grande, porque aqui ele faz um resumo do que ele tratou. Então ele diz assim: aí tendes, meus amigos, o que eu vos queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos.
Resumirei o que expus dizendo: sabei contentai-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vossos proveitos daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir, e lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Eu queria também aproveitar esse tema da questão dos bens terrenos, que muitas vezes a gente vê pessoas, por exemplo, mães que perderam filho, jovem ainda, dizer assim: o quarto do meu filho está como ele deixou desencarnado. Isso é um entendimento bastante equivocado em relação à perda, né? Porque primeiro ele não perdeu, né? Só quando a gente desencarna nós mudamos de plano, mas continuamos vivos, a vida continua após a morte. E fazer isso é mostrar que a pessoa não entendeu, porque pega as roupas e dá, ou dá para uma família, ou entrega a uma instituição que faz, atualmente é muito comum esses bazares de instituições, então pega essa roupa, principalmente as que estão novas, né? E dá um destino útil, porque isso faz com que aquele espírito também vá receber toda a gratidão daquele ato, né? Não é só a mãe que vai receber o benefício, o próprio espírito também vai ficar feliz de ver que aquilo que ele possuía está sendo útil para alguém. E aí a gente aproveita esse tema e esse momento, que é o de virada de ano, para desejar aos nossos ouvintes que sejamos mais responsáveis com o nosso dinheiro, com os nossos recursos materiais. Que nós aprendamos a viver com aquilo que temos, a planejar melhor os nossos recursos, nossas finanças, que nós trabalhemos para melhorar o nosso padrão também, sempre buscando a melhoria intelectual, a melhoria do nosso conforto e assim melhores formas de ajudar o nosso próximo, que não contraiamos dívidas, saibamos controlar bem aquele nosso dinheirinho, para que possamos cada vez mais estar a serviço do nosso próximo, que é o que a nossa doutrina espírita nos coloca, que fora da caridade não há salvação. Então a todos os ouvintes, um feliz 2023, com votos de muita prosperidade e muita ajuda ao próximo para todos. Do livro Poetas Redivivos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Alta de Souza, segue a mensagem: Moeda, Deus te abençoe. Deus te abençoe o santo itinerário no trabalho criador, moeda que te apuras no salário de resgate ao suor. Deus te guarde, moeda amiga e boa, onde possa encontrar-te, por alimento, estímulo e coroa para as vitórias da arte. Deus te ampare, moeda dividida, entre os dons da palavra e os lauréis da leitura, onde exaltes a paz, o amor e a vida ao clarão da cultura. Deus te engrandeça, moeda pequenina, que te fizeste pão, no impulso da bondade que te ensina suprimir a aflição. Deus te louve, moeda transformada em divina fragrância, de alegria e de apoio, estrada a estrada, ao coração da infância. Deus te abençoe, moeda que fulgura como beijo de aurora, nas mãos enregeladas de amargura da velhice que chora. Deus te enobreça, moeda humilde e bela, dada espontaneamente ao braço fraternal que se desvela no socorro ao doente, no júbilo incessante que te agita, quando o bem te conduz, moeda generosa, sê bendita em teu giro de luz.
E assim, Senhor, neste término do primeiro programa do ano, agradecemos a oportunidade de estar aqui, de termos todo um 2022 em convívio com esses ouvintes, de termos conhecido alguns pessoalmente, em eventos presenciais, e que possamos estar juntos novamente este ano e por quantos Deus nos permitir. Abençoa esse veículo de comunicação tão importante que é a Rádio Rio de Janeiro. Possamos juntos construir um mundo melhor. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.